Irmãos, essa noite tão especial de consagração de um pastor não é simplesmente um momento solene na vida da igreja. Não se trata apenas de reconhecer um cargo, mas sim de afirmarmos um chamado divino. Ontem aqui no concílio, as palavras que Samuel trouxe aos pastores que estavam aqui sendo aqueles que estavam conciliando, né? Foi tão impressionante que quando ele terminou, apenas o pastor Sérgio usou da palavra, não para fazer mais alguma pergunta, mas para saber em que área da vida ele precisava de oração. E todos os outros pastores se deram por satisfeitos, né? E eu confesso, Samuel, foi a primeira vez que eu vi acontecer isso. E Samuel disse depois, o pastor ficava perguntando, né? Mais alguém quer usar da palavra? Ele disse, Senhor, cala a boca do povo, que já foi muita pergunta, né? Mas foi impressionante, eu nunca tinha visto isso antes. O pastor Samuel, ele não é reconhecido apenas pelos homens, ele é um vocacionado de Deus para cuidar dessas pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, essa passagem que nós lemos também fala não apenas para os pastores, porque os princípios aqui ensinados por Pedro revelam o modelo da vida cristã. E esse modelo de vida cristã não é apenas para os pastores, é para cada um de nós. Cada vez que eu leio um texto como Paulo falando a Timóteo, dizendo a Timóteo como deve ser os bispos, pastores, presbíteros da igreja, e ele traz aquela relação. E quando eu vejo ele também escrevendo a Tito a mesma coisa, eu tenho a convicção de que não é somente aquele que deseja ser pastor, mas para cada um de nós crentes em Cristo Jesus, a nossa vida, ela precisa estar ilibada diante do Senhor, servir ao Senhor com muita alegria. E nessa noite, irmãos, nós precisamos entender que Deus quer que nós possamos servir ao Senhor com humildade, com fidelidade e com amor. Então, nessa noite, nós refletiremos sobre as palavras de um homem que conhecia profundamente o ministério pastoral. Pedro, né? Ele foi aquele pastor, presbítero, ali em Roma. Andou por vários locais e se estabeleceu ali em Roma. E ele conhecia tão bem esse ministério que ele perdeu a própria vida, né, pela pregação do evangelho, porque ele pregava um rei que não era Nero. E conta a tradição que Pedro, quando foi condenado à morte, ele foi condenado a morrer na cruz. E ele pediu para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu mestre. Que nível de entendimento esse homem chegou. Quando a gente lembra de Pedro ali nos primeiros dias, nos primeiros anos do seu discipulado com Jesus, era um cara muito turrão, né? Impetuoso, intempestivo. Mas quando nós lemos a primeira carta que Pedro escreve ali às igrejas da Ásia, nós vamos encontrar um Pedro diferente, um Pedro experiente, um Pedro que não falava pelos cotovelos como antes, que sabia ouvir antes de falar. E Pedro escreveu essa carta, né, depois de ter sido restaurado pelo próprio Jesus. E aí a gente vê como esse encontro com Jesus muda as nossas vidas. Em João capítulo 21, a partir do verso 15 ao 17, Jesus faz o encontro com Pedro, aquele homem que havia o negado. E Jesus encontra com Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas mais do que esses? Ele diz, eu te amo, Senhor. Apacente as minhas ovelhas. Pela segunda vez, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacente as minhas ovelhas. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro disse assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus outra vez confirmou, apacente as minhas ovelhas.
E quando Jesus diz isso, fica muito claro, pastor Samuel, que as ovelhas são de Jesus. Vamos aprender mais um pouco sobre isso. A primeira carta que Pedro escreveu, ela foi escrita provavelmente entre os anos de 62 a 64 depois de Cristo, durante um período de crescente perseguição aos cristãos ali pelo Império Romano. Os crentes agora estavam espalhados pelas regiões da Ásia Menor e enfrentavam muitas dificuldades. Eles eram rejeitados socialmente, eles sofriam por causa de sua fé. E nesse contexto, Pedro escreve para fortalecer a igreja e para orientar os seus líderes. Então, como líderes, nós precisamos, pastor Samuel, ser bispo é a mesma coisa de ser pastor. Na Igreja Batista, a conotação pastor, né, abrange todos esses textos que nós vamos encontrar nas Escrituras. Quando você lê as Escrituras e você encontrar que o bispo seja marido de uma só mulher, é o pastor. Que os presbíteros da igreja, é o pastor. Que os anciãos da igreja, é o pastor. Para que a gente guarde isso muito forte no nosso coração. E aí é que Pedro, ele vai falar para os pastores, para os presbíteros, lembrando-lhes de que, em tempos difíceis, o povo de Deus necessita de líderes espirituais comprometidos e fiéis com a palavra. Naquele tempo já existia e hoje muito mais. Ontem, no momento do concílio, Samuel, ele falou algo muito importante que impressionou, né, os pastores que aqui estavam, quando você disse que você ficava preocupado com os pastores desse tempo que estão dividindo as igrejas e estão espalhando o rebanho. Que às vezes o pastor pensa que o rebanho é dele. E quando ele faz algo como isso, como dividir uma igreja, separar as ovelhas, né, isso traz um prejuízo muito grande para o reino de Deus. E é isso mesmo, Samuel. Nós precisamos ter o temor do Senhor e entendermos que a igreja é de Cristo, que o rebanho é do Senhor. Teologicamente, o texto apresenta Cristo como o supremo pastor, no verso 4. Ele vai dizer que ele é o dono da igreja, é a fonte de toda a autoridade pastoral, mas que também ele é um Deus galardoador. E ele diz que há uma coroa de glória esperando por cada um de nós. E isso é importante que nós possamos entender. Pedro vai ensinar que o ministério não é apenas uma posição de poder, mas um chamado ao serviço. O pastor, ele é um mordomo, porque o rebanho não pertence a ele. Esse rebanho é do Senhor. A segunda igreja batista de Areias é do Senhor, amém? A congregação batista em Poção é do Senhor, amém? E nós, pastores, somos mordomos, cuidando do rebanho de Cristo. Então é preciso que nós tenhamos isso muito forte no nosso coração. Uma liderança cristã, ela deve refletir o caráter do próprio Jesus, quando ele diz lá, em João 10, no versículo 11, ele diz assim, né? Eu sou esse pastor. E ele diz que o pastor, né, é um bom pastor e que esse pastor, ele dá a sua vida por suas ovelhas. O único que deu a sua vida por sua igreja foi Jesus Cristo. Nós pastores, como o apóstolo Paulo diz, né, nós nos gastamos e nos desgastamos pelo evangelho, mas nós também somos ovelhas. Então, quem morreu por sua igreja foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vamos aprender 3 coisas impressionantes e importantes com esse texto. A primeira coisa, o pastor, ele deve servir chamado por Deus. Fazer o seu ministério em amor e nunca por obrigação. O texto vai dizer no versículo 2, pastorei o rebanho de Deus, não por obrigação, mas de livre vontade. Então é necessário, Samuel, que a gente tenha esse desejo de servir ao Senhor e pastorearmos. O verdadeiro ministério, ele nasce de um chamado de Deus. O pastor não serve porque escolheu uma profissão, ele serve porque ouviu a voz do Senhor. No meu tempo de seminário, quando nós íamos entrar no seminário, nós éramos entrevistados. Hoje é vestibular, nota de Enem. Mas
lá atrás, a gente fazia uma entrevista e o entrevistador perguntava: por que você quer estudar teologia? Por que você quer ser pastor? Né? E eu lembro que um dos nossos professores dizendo que teve um candidato que veio e disse assim: é porque eu tenho que tentar algo novo, eu já tentei ser profissional nisso, não deu certo, já tentei fazer isso, não deu certo, pastor tem que dar certo. Percebe? Pastorear é chamado, é um chamado de Deus com uma responsabilidade muito grande. Ele serve porque ouviu a voz do Senhor. Você ouviu a voz do Senhor, Samuel? Então, louvado seja o nome do Senhor. E veja como isso é impressionante. Essas coisas aconteceram com grandes homens de Deus. Eles ouviram o chamado de Deus para fazer o que eles fizeram. Foi assim com Moisés. Em Êxodo, no capítulo 3, versículos 4 ao 6, diz assim: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Essa é a postura daquele que ouve a palavra do Senhor. Tire as sandálias dos seus pés. É sinal de humildade. Nós temos que estar humildes diante do Senhor. Então, esse chamado para nós precisa ser ouvido diretamente da voz do Senhor. Então, pastor Samuel, o segredo do ministério não é quem é o pastor, mas quem é o Deus que lhe chamou. Moisés, ele declarou: quem sou eu para ir a Faraó? Mas a resposta de Deus disse: eu estarei com você. Por isso, quando nós somos chamados por Deus para fazer a obra do Senhor, não interessa onde Ele vai nos enviar. A gente vai, porque a gente sabe que Ele está conosco. E Ele está com você também nessa noite. E se você ouvir a voz do Senhor, tenha certeza que Ele vai estar com você. Foi assim também com Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, a gente pode dizer isso. Mas, pastor Samuel, todo verdadeiro chamado começa diante do trono de Deus, antes de dizer: eis-me aqui. Isaías precisou ver a glória de Deus e entender a sua pequenez. E Isaías disse assim: eu vou morrer, porque eu vi o Deus dos exércitos. E Deus, ouvindo isso, manda um anjo trazer uma brasa tirada do altar e toca a boca de Isaías para que ele pudesse ser capacitado a fazer essa obra. Então, antes de dizer ao Senhor: eis-me aqui, é preciso um encontro verdadeiro com Ele. Muitas vezes nós queremos dizer: eis-me aqui, para fazer coisas na igreja, sem ter ouvido a voz do Senhor. Talvez porque a gente está, pensando em um cargo na igreja, ou uma posição de destaque onde as pessoas possam nos ver. Mas para servir ao Senhor, é preciso ouvir o chamado de Deus. Porque se nós não fizermos um encontro verdadeiro com Ele, esse chamado não vai acontecer na sua vida. Foi assim também com Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 15. E Deus falou assim para Jeremias: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Pastor Samuel, o ministério pastoral, ele não começa aqui na imposição de mãos. O ministério pastoral, ele começa quando Deus nos coloca no ventre da nossa mãe. Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso e eu disse: isso é verdade. Ele disse: antes
de sermos colocados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha a nossa história completa. Então a gente entra em cena para cumprir aquilo que Deus tem para a vida da gente. Como o próprio Jeremias, escrevendo a sua carta que Deus mandou, no capítulo 29, no versículo 11, ele vai escrever aquilo que Deus manda, e Deus diz assim: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de te fazer bem e não mal, planos para te dar um fim e uma esperança. Isso é para você também, você pode dizer amém? Mas é condicionado. O versículo vai dizer, o versículo seguinte, vai dizer assim: então você virá a mim, orará a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E Deus diz: e eu serei achado de vós. Nosso Deus é um Deus que se revela, mas nós precisamos buscá-lo de todo o coração. Nós precisamos orar ao Senhor. E para servir ao Senhor e dizer ao Senhor: eis-me aqui, é preciso um encontro verdadeiro com o Senhor. Foi assim também com Paulo. Atos capítulo 9, versículos 4 e 5. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue, respondeu ele. Saulo tinha cartas para ir buscar em Damasco todos aqueles que estavam seguindo o caminho, todos aqueles que estavam seguindo Jesus, e ali ele faz um encontro com Jesus, e Jesus vai ser bem rígido com ele. Lembra o que aconteceu? Aquele brilho, aquela visão que Paulo teve ao ouvir esse chamado, né, o fez ficar cego. E ele vai para Damasco, e ali Deus fala ao coração de um dos homens de Deus, Ananias, e ele vai ao encontro de Paulo, e ele foi com medo: Senhor, esse homem que está nos perseguindo, ele quer nos matar, ele quer nos prender. Aí Deus fala com Ananias: ele vai precisar aprender os sofrimentos necessários para que ele fale da minha palavra. Às vezes a gente quer ser crente e ter vida muito boa, não tem colher de chá, Samuel? É batalha, é luta. Mas é importante entendermos que quando Deus chama, Ele vai nos capacitando. Pastor Samuel, o chamado pastoral não é uma promoção humana, mas é uma convocação divina. E assim como Paulo foi escolhido para levar o nome de Cristo às nações, todo pastor é chamado para anunciar fielmente esse evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós ouvirmos a voz do Senhor, e seu nome é Samuel, no tempo de Samuel, era muito difícil se ouvir a voz de Deus, e Samuel ainda ali, um garoto, no templo com Eli, e Samuel está dormindo e escuta: Samuel, Samuel. E ele corria, ia para Eli: estou aqui, Senhor. Aí ele dizia: eu não te chamei, vá dormir. E quando Samuel deitava: Samuel, Samuel. E ele corria para Eli. E Eli outra vez disse: eu não te chamei, vá deitar. Pela terceira vez, quando ele veio, ele disse: Deus quer falar com você. Quando ele falar, você diga assim: eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós não temos dúvida de quem é, porque Ele quer usar a nossa vida, e Deus usou a vida do profeta Samuel de forma tremenda. Então, Samuel, nunca permita que as rotinas substituam a sua paixão pelo seu chamado, por aquilo que Deus confirmou o seu coração. As lutas virão, as críticas virão, os desafios virão, mas o chamado ele permanece. A igreja precisa de pastores apaixonados por Cristo antes de serem apaixonados pelo seu ministério. O ministério é uma construção, e irmã Emília, a esposa do pastor, é 50% desse ministério, né? Eu sempre digo às esposas de pastores que ainda não entenderam isso, eu disse: irmã, alerte, ser esposa de pastor é ministério.
A esposa do pastor é aquela que ouve, é aquela que está junto com ele e que vai suportar o que nenhum irmão da igreja vai conseguir fazer. Então, Emília, seja essa mulher sábia, cheia do Espírito Santo, ande lado a lado com Samuel. A sua função é ministério, esposa de pastor. Mas não esqueça que você tem um nome, né? Seu nome é Emília. Eu lembro uma vez, a minha esposa tem, né, aquele jeito dela, e eu fui para uma reunião de pastores, e as esposas de pastores iam para uma outra sala. Os pastores estavam numa sala e as esposas na outra. Aí, quando Vilma chegou lá, aí perguntaram assim: você é a esposa de qual pastor? Ela disse: meu nome é Vilma, muito prazer. Esposa de pastor não pode perder o nome. Então, Emília, não perca seu nome. Esposa de pastor é ministério, mas você tem a sua personalidade, tem o seu caráter. Você é uma pessoa que precisa ser chamada pelo seu nome. Amém? Então, irmãos, não chame ela simplesmente de missionária ou esposa de pastor. Irmã Emília, missionária Emília, para que nós também possamos fazer isso. Entendeu, congregação? Né? A esposa do pastor é 50% desse ministério, então esteja junto com elas. Como eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Irmãos, um pastor sem uma esposa no ministério é um problema, porque tem situações que ele vai estar sozinho, né? Tem dias que algumas coisas que precisam ser feitas, eu digo: filha, resolve isso aqui, né? Porque a mulher tem um jeito, sabe como fazer. Mulher tem radar, né? Vocês sabem disso, né? Mulher tem radar. Às vezes eu estou por ali, ela: olhe, tenha cuidado. Tem radar. Mulher tem radar. E eu costumo escutar a minha, que ela enxerga mais do que eu, ouve mais do que eu, né? Então, como isso é maravilhoso, respeitarmos e amarmos os nossos pastores e suas esposas de forma íntegra. Cada crente deve servir a Deus também, queridos, por amor. Amar a escola bíblica, os ministérios, a música na igreja, as missões. O serviço cristão, ele não deve ser realizado apenas por dever, mas com o coração temente e muito grato ao Senhor. Tem uma história que diz que um homem perguntou a 3 músicos de uma orquestra e perguntou assim por ele: por que você toca nessa orquestra? Aí o primeiro homem diz assim: porque eu preciso do salário que é pago e o salário é bom. Perguntou o segundo, né? Por que você toca nessa orquestra? Ele disse: é porque eu gosto de música. Mas quando ele perguntou o terceiro, né? Por que você toca nessa orquestra? E ele respondeu: porque eu amo o compositor. Faz muito mais sentido. Por que você serve na igreja? Porque você serve aos seus irmãos. E a resposta precisa ser: porque eu amo o autor e consumador da nossa fé. Aquele que também ama o meu irmão. E quando a gente tem esse entendimento, a gente serve com mais alegria na igreja. Amém, queridos? Então, pastor Samuel, você deve servir por seu chamado e por amor. Nunca por obrigação. O texto vai dizer: pastoreie o rebanho de Deus, não por obrigação, mas de livre vontade. Pastor, entendeu? Amém? A igreja entendeu também? Amém. Muito bem. Segundo ponto: o pastor deve cuidar do rebanho com dedicação e com exemplo. O versículo 3 vai dizer: não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo um exemplo para o rebanho. Infelizmente, nós vemos muitos pastores que acham que são dono da igreja, que acham que tem poder sobre a vida das pessoas, né? E exerce dessa forma e machuca muita gente, divide muita igreja. Mas o texto da palavra de Deus, Samuel, nos diz que nós devemos servir a igreja pelo exemplo. O nosso exemplo precisa fazer diferença na igreja. A autoridade cristã não é construída pela imposição, mas pelo exemplo. E Jesus ensinou isso lá em Marcos 10:45, e ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Vê que exemplo maravilhoso. Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. E ele diz assim: calma, eu não vim para servir a vocês. Eu não vim para ser servido por vocês. Eu vim para servi-los e dar a minha vida em resgate
de muitos. Se nós entendermos isso e vivermos a nossa vida cristã olhando para Jesus pelo exemplo de Jesus, e se o pastor se colocar nessa posição de humildade, a igreja cresce, a igreja ama, a igreja fica firme, a igreja aprende e a igreja também serve, porque aprende com seu pastor a servir, porque aprendeu com Jesus. Está claro isso? Às vezes a gente esquece disso, viu? Às vezes a gente, com esse nosso olhar egoísta, com nossos pensamentos egoístas, com o nosso jeito egoísta, a gente quer ser servido, quer ser servido, quer ser servido o tempo todo. Às vezes tem gente que está na igreja há tantos anos, não se envolve com nada, não coloca a sua vida para servir ao Senhor. Esse texto de Jesus nos diz isso de uma forma muito clara. O pastor, ele lidera pelo caráter, pela vida de oração, pela fidelidade à palavra e por sua humildade. Em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 12, Paulo vai dizer assim: seja um exemplo para os fiéis. Então, Samuel, esses conselhos são riquíssimos. Seja um exemplo para a congregação em Poção. E não somente para a congregação, em todo lugar onde você for. Amém? O maior sermão, Samuel, não é aquele que você prega no púlpito. O seu melhor sermão é aquilo que você faz no seu dia a dia. Como a igreja te enxerga, como a comunidade te enxerga. Porque a gente não consegue pastorear a igreja do púlpito. A gente tem todo o dia a dia. Tem gabinete, tem visitas, tem esses cuidados, tem a conversa. Se a gente fosse cuidar da igreja somente pelo púlpito, a situação da igreja seria muito frágil. Mas também tem muitos irmãos que só querem ser pastoreados do púlpito. E tem gente agora que é pastoreado online, né? Já viu? Eu estava vendo uma reportagem do pastor Luciano Subirá, e ele dizendo que uma irmã mandou mensagem para ele: o Senhor é o meu pastor online. Ele disse: achei muito bonito, irmã, mas infelizmente eu não posso aceitar esse texto, não. A senhora só vai poder ser minha ovelha se a senhora congregar na minha igreja. E isso é verdade. Tem muita gente, acessando todo dia, Tem muitos e muitos sites, tem as redes sociais, Instagram, e está lá o tempo todo mensagem de todo tipo. E tem gente que está se conformando com isso. Não, hoje pela manhã eu ouvi uma mensagem, hoje pela manhã eu recebi um texto, e acha que ser pastoreado é somente isso. Coitado de quem pensa assim. Tenha uma igreja, pertença a um corpo, pertença a uma igreja e seja pastoreado em nome de Jesus. Amém? Samuel, seja esse pastor. Amém? Queridos, a segunda igreja batista de Areias e a congregação batista de Poção precisa ouvir e entender isso. Todo cristão influencia alguém, é verdade? Todo cristão influencia alguém? Pode ter certeza disso, sim. Os pais influenciam seus filhos. Professores influenciam seus alunos. E os líderes, os pastores, influenciam seus discípulos. Mas a pergunta não é se nós estamos influenciando ou não. A pergunta é: que tipo de influência nós estamos oferecendo? Qual é o tipo de influência? A gente está vendo muita gente mal influenciada e muita gente deixando o evangelho porque está sendo influenciado, São muitos influenciadores. Mas a pergunta é essa: que tipo de influência eu tenho tido sobre a vida da minha família? Que tipo de influência eu tenho tido sobre os meus filhos? Que tipo de influência eu tenho sido na vida da minha esposa, na vida do esposo? Que tipo de influência eu tenho levado para a minha faculdade? Essa é a resposta que precisa ser respondida, e só quem pode responder é você. E eu queria que nessa noite você pensasse sobre isso. Que tipo de influência você é? Para pensar sobre isso. Quantos entenderam? Diga amém. Terceiro ponto: o pastor deve viver olhando para a recompensa eterna. Eita, Samuel, isso é maravilhoso. O texto diz assim: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Louvado seja o nome do Senhor.
Pedro aqui ele vai apontar os olhos dos líderes da igreja ali na Ásia diretamente para Cristo. Porque o ministério, ele possui alegrias, mas também muitas lágrimas. E a gente precisa estar olhando para Jesus. Como o escritor aos Hebreus vai dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Há momentos em que os resultados parecem ser pequenos, né? Está vendo, Emília? Parece que os resultados são pequenos, mas de Poção saiu uma esposa de pastor e missionária. Vê que coisa. Parece que naquele primeiro momento em que a gente começou a trabalhar em Poção, era algo insignificante, mas Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Foi dali de Poção que saiu a missionária Bruna para Cristolândia. Foi ali de Poção que saiu a missionária Aline também para Cristolândia. E é ali de Poção que a gente está levantando novos missionários, servas e servas do Senhor. Foi dali de Poção que a gente levantou o Alisson, que está se preparando para ser um pastor. Então, parece que no primeiro momento aquele trabalho que a gente está fazendo é muito pequeno. Mas Deus está fazendo algo grandioso, amém? Queridos irmãos de Poção, parece que naquele momento que vocês estão reunidos, é somente uma pequena igreja reunida, mas tenha certeza que olhando para Cristo, nós teremos frutos maravilhosos e excelentes para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Como é importante nós entendermos, há tempos que são tempos de cansaço, tem batalhas que são invisíveis, e o pastor também cansa, Samuel. Mas o pastor fiel, ele trabalha orando, olhando e orando, para que um dia ele encontre o Supremo Pastor. E essa é a minha oração. Um dia eu vou me encontrar com Jesus. E tem dias de cansaço. Eu vou ensinar a Emília como é que faz, porque a minha esposa faz isso comigo e é muito bom. Às vezes, filho, eu estou tão cansado. Ela, não se preocupe não, meu bem. Você vai ter eternidade para descansar. Aí eu tenho que olhar para Jesus, né? Vai ter um tempo em que o Supremo Pastor virá e vem me buscar e vem buscar você. E nesse tempo a gente vai receber essa coroa de glória. Pastor Samuel, lembre sempre, a igreja pertence a Cristo, o ministério pertence a Cristo, as ovelhas pertencem a Cristo. E um dia, eu e você, pastor Rafael também, pastor Flávio também, vamos ter que dar conta das ovelhas lá de Poção. Né? Então a gente tem que entender que elas pertencem a Cristo. E sabe o que é lindo, irmãos? Deus tem usado a nossa congregação para formar os pastores da nossa igreja. Isso tem sido maravilhoso. Como Deus tem moldado as nossas vidas, como Deus tem trabalhado nas nossas vidas. E eu louvo a Deus pela congregação ali de Poção, por esses servos que batalham, que lutam, né? E agora botaram até um título para Selma, né, Selma? Selma é a nossa diaconisa lá de Poção, mas ela trabalha tanto que agora estão chamando ela de diaconíssima. Né, Selminha? E como é maravilhoso a gente poder fazer a obra de Deus. A gente não precisa de reconhecimento, porque um dia nós vamos receber essa coroa de glória. Mas é bom trabalhar com a igreja. Minha igreja amada, todo cristão, ela precisa viver nessa expectativa da volta de Cristo. Se nós perdemos isso de vista, nós perdemos aquilo que é essencial. Estamos sentindo, olhando para o contexto do mundo que está muito próximo à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre houve sinais, mas os sinais dos nossos dias estão muito claros. Então nós precisamos estar preparados para receber essa coroa de glória. A nossa esperança não está nesse mundo, nós vivemos para uma vida eterna. Cada decisão que tomamos é um reflexo para a nossa eternidade. Então nós precisamos entender isso. Nós vamos viver e nós vamos morar com Cristo no céu, amém? Eu acho que vocês não têm certeza disso, não. A gente vai morar no céu. Amém. Nós vamos viver com Jesus. Amém. Uma vida eterna de louvor e adoração frente a frente com Jesus e com Deus e o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter isso muito firme no nosso coração. Tem muito crente frio que esquece dessa maravilha. E Pedro que relembra a sua igreja do como é importante nós estarmos com os nossos olhos no Senhor. E às vezes a gente esquece disso, né? Conta-se que um missionário, ele passou
muitos anos no campo missionário, e chegou o tempo dele voltar, e ele embarcou em um navio de volta para os Estados Unidos. E quando ele chega naquele porto, está acontecendo uma festa, tem banda marcial, e ele ficou olhando para aquilo. Aí ele descobriu que tinha um político no navio também. Aí toda aquela festa era para aquele político. Aí o missionário se entristeceu e ele orou: Senhor, tantos anos no campo fazendo a tua obra, e agora eu volto para casa, não tem ninguém me esperando. Aí Deus falou ao coração dele: fique tranquilo, filho, você ainda não chegou em casa. Né? A gente tem que ter isso. A gente não chegou em casa porque que a gente quer vida boa. E o evangelho do nosso tempo é que você vai ter, você pode. Não, nós passamos por dificuldades. Nós ainda não chegamos em casa, amém? Nós ainda não chegamos em casa, então tem uma festa esperando por nós. E Pedro traz isso ao entendimento da igreja. Existe uma coroa de glória esperando por cada um de nós. Então fica firme, serve ao Senhor, desista não, se anime, glorifique o nome do Senhor, mesmo em meio às suas provações, mesmo em meio às suas dificuldades, porque Deus, Ele continua cuidando da sua vida. Pedro nos ensina nessa carta que o servo de Deus deve servir por amor ao seu chamado, o servo de Deus deve liderar pelo exemplo, o servo de Deus deve viver olhando para a eternidade. E esses princípios são fundamentais, não somente para o ministério pastoral, mas para a vida de todo aquele que entregou seu coração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda Igreja Batista de Areias, Congregação Batista em Poção. Nessa noite, ao consagrarmos o pastor Samuel, não estamos apenas reconhecendo o pastor, estamos assumindo um compromisso também com ele nessa caminhada. Então, pastor Samuel e missionária Emília, contem conosco. Eles podem contar com você, amém? Amém. Isso. A igreja se comprometeu, tá? Podem contar conosco. Eu não escutei o amém de Poção. Amém. Foi mais forte que o da igreja toda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós assumimos esse compromisso também de cuidarmos dos nossos pastores. Um pastor, ele fica forte quando tem uma igreja que ora, quando tem uma igreja que ama, tem uma igreja que ama a sua família. Então, apoie essa liderança, trabalhe ao seu lado e se fortaleçam como membros da igreja ali em Poção. A consagração pastoral não é responsabilidade apenas do pastor, mas é uma aliança espiritual que nós fazemos junto com o pastor e diante da presença do nosso Deus. Ele foi consagrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus está contigo, Deus está com vocês, e a igreja se compromete também a estar junto com vocês, para que vocês possam viver bem para a glória do nome de Deus. Mas antes de Pedro falar aos pastores, ele falou sobre Jesus Cristo, o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para uma vida eterna. O Supremo Pastor, ele cuida das suas ovelhas. E é importante você que veio aqui nessa noite entender isso. Essas promessas também é para você, mas você precisa fazer parte desse aprisco. Você também precisa ser uma ovelha de Jesus. E talvez você esteja andando no Evangelho, mas você está cansado e não tem mais vontade de vir para a igreja, ou você já está afastado dos caminhos do Senhor, ou você ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. E essa palavra de Pedro também é para você. Venha fazer parte desse aprisco. Venha também andar com Jesus, entregue o seu coração para Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Nós estamos vivendo algo maravilhoso hoje, né? De vermos Samuel e Emília aqui, Samuel chamado pelo Senhor desde o ventre da sua mãe, como nós lemos nesse texto, ontem ele falou disso para a gente. 3 dias de vida foi Samuel. E a mãe dele tirou ele da maternidade e levou para casa porque ele ia morrer. Mas Deus o manteve e hoje ele está aqui consagrado, pastor para a glória do nome do nosso Deus. Emília, se você não tivesse entregue seu coração para Jesus, onde você estaria hoje? Né? Se você não tivesse entregue seu coração para Jesus, onde você estaria hoje?
E se você ainda não entregou seu coração para Jesus, você sabe onde você está. Você sabe o que você tem vivido, o que você tem passado. E o convite dessa noite é que para que você entregue o seu coração para Jesus.